Olá, bom dia, amados. Graça e paz. Iniciando uma nova semana, sob os cuidados do Senhor, e que bom já começar um novo dia com o nosso coração voltado para aquilo que Deus tem para o nosso viver diário, para uma vida saudável, uma vida feliz e abençoada. Espero que esteja desfrutando do melhor de Deus na sua vida, na sua família, e que o seu coração esteja sempre aberto para aquilo que Deus tem a dizer e a orientar para uma vida feliz e abençoada. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão, e sempre é uma alegria estar em sua companhia através deste programa e termos uns momentos voltados à direção e à orientação da palavra. Estamos refletindo no Salmo 23 e hoje o nosso desafio é, como ovelhas, viver sob os cuidados do bom pastor. E o verso 3 é mais uma vez o nosso texto para hoje, onde ele diz que o bom pastor renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Uma das coisas que a ovelha precisa aprender a viver é a vida do aprisco, sob os cuidados do pastor. Sua jornada depende da direção daquele que cuida de sua vida preciosa. Ele é quem determina a hora de mudarem de lugar, à procura de novos pastos. Quando partir, aonde ir e qual caminho seguir são decisões tomadas pelo pastor e obedecidas pelas ovelhas. Em seu discurso de despedida, Samuel, o profeta, descreveu muito bem como deve ser o relacionamento entre Deus e o seu povo. 1 Samuel 12, o verso 20 ao 22 diz: Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Isso nos quer dizer, queridos, que a ovelha submissa ao pastor descobre, mesmo que através de uma graça severa, ou seja, mesmo que o pastor precise quebrar a perna, seguido de longo período de recuperação, visando o aprendizado, que ele é bom e que fora do aprisco não há melhor lugar para se viver. Em João 10, o verso 7 e seguintes, nos diz: Eu lhes digo a verdade, e eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. O desafio para cada um de nós, prezado ouvinte, é que junto ao bom pastor é o lugar para se viver. Mesmo na presença e sob os cuidados do bom pastor, chegam os momentos em que precisamos levantar e seguir para outro lugar. Há decisões que precisam ser tomadas, novos caminhos que precisam ser percorridos e atitudes que precisam ser assumidas. E então, o que fazer? Qual caminho escolher? Como agir? Aonde Deus está conduzindo? Falando sobre os caminhos na vida de uma ovelha na Palestina dos dias de Davi, Charles Swindoll foi
mais uma vez, extremamente esclarecedor. Ele diz: o pastor palestino era um mestre em identificar trilhas. Muitas marcas e trilhas espalhavam-se pelo terreno acidentado. Algumas eram feitas por animais do deserto, outras por ladrões que ficavam deitados à espreita. O vento também deixava sua marca sutil na areia. Para os olhos não treinados das ovelhas, todas elas pareciam iguais, como trilhas reais, mas não levavam a lugar nenhum. As ovelhas eram suficientemente sábias para seguirem apenas o seu pastor, que sempre as guiava pelas veredas da justiça. Afinal, era a reputação do pastor que estava em jogo, por amor do seu nome. A ovelha, portanto, precisa saber a hora de seguir e qual caminho escolher. O pastor é quem determinará tanto um como o outro. Ele dirá a hora certa e qual o caminho correto. Não é suficiente saber o que fazer. Precisa-se também saber quando e como fazer. Moisés, por exemplo, sabia que a vontade de Deus para a vida dele era conduzir a libertação do povo hebreu para fora do Egito. E o que ele fez? Matou um egípcio e por isso precisou sair correndo de lá. Eis aqui um homem que sabia o que fazer, mas não sabia quando e nem como fazer. Moisés sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele, mas não sabia quando nem como cumpri-la. O Senhor Deus, por sua vez, graciosamente, o tomou para o deserto e lá quebrou a perninha dele, ensinou durante um período de 40 anos, e quando já tinha aprendido como fazer a vontade de Deus, exatamente como Deus queria que fosse, então foi enviado de volta no tempo de Deus, e assim foi cumprida a poderosa libertação de Israel. Por isso, prezado ouvinte, nós, como ovelhas do bom pastor, precisamos de direção. Isto é, saber qual é a vontade de Deus para tudo em nossas vidas. Também precisamos discernir o tempo e a maneira de se cumprir os planos do Senhor. É fácil? Com certeza não. Ouvir Deus pode ser muito difícil. Não foram poucas as vezes em que já me vi sem saber que caminho seguir, nem quando e como agir. Outras tantas vezes precisei auxiliar pessoas nesta mesma questão. Descobrir a vontade de Deus e a maneira de Deus, com certeza, é extremamente desafiador. Pensando nisso, gostaria de apresentar ao amado ouvinte o que John Piper resumiu como maneiras de Deus guiar o seu povo. A primeira maneira que Deus guia o seu povo é por decreto. Deus, de forma soberana, decreta e planeja circunstâncias que nos levam ao ponto onde Ele quer que cheguemos, mesmo que não tenhamos qualquer participação consciente na chegada ao destino. Por exemplo, Paulo e Silas foram colocados na prisão e, por conta disto, tanto o carcereiro como toda a sua família creram em Deus. Está lá em Atos 16. Esse era o plano de Deus, mas não o de Paulo. Deus age dessa forma frequentemente, colocando-nos em lugares onde não tínhamos planejado ou decidido chegar. Por exemplo, Paulo, quando estava preso em Roma, recebeu Onésimo. E Onésimo fica lá no mesmo lugar de Paulo. E Paulo evangeliza Onésimo. E esta decisão de um homem inútil, de um homem que havia furtado o seu Senhor, ele se arrepende, ele crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Paulo o manda de volta ao seu Senhor. São os decretos de Deus. E esta é a condução por decreto. É uma forma especial dentre aquelas que Deus ele inclui todas as questões nas nossas decisões, e também porque é infalível, já porque, como diz Jó, ninguém pode frustrar os planos que são de Deus.
Além do decreto, Deus também tem a direção. Deus nos guia quando nos dá os mandamentos e os ensinamentos explícitos da Bíblia. Eles nos direcionam especificamente sobre o que fazer e o que não fazer. Os 10 mandamentos são um exemplo. Não roube, não mate, não minta. O Sermão do Monte também é outro mandamento explícito. Ame os seus inimigos, dê a sua outra face, ande mais uma milha. Ou ainda as epístolas, seja cheia do Espírito Santo, revesti-vos com humildade, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Esta é a condução através de direção. Deus revela as suas direções na Bíblia. Mas também Deus, ele se mostra, ele se apresenta com discernimento. A maioria das decisões, prezado ouvinte, que tomamos não estão especificamente escritas na Bíblia. Discernimento é como seguimos a direção de Deus pelo processo de aplicação espiritualmente sensível da verdade bíblica nas particularidades da nossa situação. Romanos 12:2 descreve isso. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Neste caso, Deus não declara especificamente o que fazer, mas seu Espírito ajusta a nossa mente e o nosso coração usando a palavra e as nossas orações para que tenhamos inclinações para o que trará mais glória a Ele e mais ajuda ao próximo. Essa é a condução através de decreto. Mas também tem a forma de Deus dirigir a nossa vida por meio de declaração. E essa é a forma mais incomum que Deus usa para nos guiar. Ele simplesmente declara o que nós devemos fazer. Por exemplo, de acordo com Atos 8:26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. E também de acordo com Atos 8:29, então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Prezado ouvinte, Deus guia o seu povo por decreto, por direção, por discernimento e por declaração. Tudo isso fica mais fácil quando nós cultivamos comunhão íntima com o Senhor, a ponto de sua voz tornar-se inconfundível e confiável. Agora, quando o assunto é saber a vontade de Deus, a maior dificuldade nem sempre é saber qual ela seja, mas é fazer aquilo que sabemos o que devemos fazer. E qual é o segredo? É colar no pastor e obedecer a sua voz. Se o Senhor, prezado ouvinte, for o seu pastor, não lhe faltará a direção. Você poderá dizer com fé, com esperança e amor: Ele renova minhas forças e é Ele que me guia pelos caminhos da justiça, e assim Ele honra o seu nome. Que Deus abençoe, que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração, e que possamos permitir Deus dirigir a nossa vida.